Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui estamos juntos, reunidos, né, em nome do Senhor Jesus, para estudar um pouquinho mais do seu evangelho de amor, não é verdade? Então, dando continuidade ao capítulo 5, começaremos no item 6, o título Causas Anteriores das Aflições. Vamos nessa então, meus amigos. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reversos da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrer tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal? No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea e, se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, em sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Tanto o sofrimento devidos a causas anteriores, como os resultados das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma injustiça distributiva rigorosa.
O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, com egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Né? Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, mas para fazerem uma escolha, né, como conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus, que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim sendo, o expiado sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porém, provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito, portanto, pode ter adquirido um certo grau de evolução, porém, querendo avançar mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa para cumprir e pela qual, se sair vitorioso, será tanto mais recompensado quanto mais penosa tenha sido a luta. Trata-se mais especialmente dessas pessoas com instintos naturalmente bons, de alma elevada, com nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de suas existências anteriores e que sofrem as maiores dores com uma resignação cristã, pedindo a Deus para suportá-las, sem se queixarem. Ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e fazem com que o homem se revolte contra Deus. É certo que o sofrimento que não desperta lamentações pode ser uma expiação, mas esse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida
voluntariamente e não imposta, sendo também a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar-se, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então a gente vê com essa passagem quão belo, né? É o amor de Deus para todos nós. Entendemos nessa leitura de hoje que Deus não castiga, que Deus não nos pune, Deus nos ama. Ele deseja para cada um de nós a felicidade. E aqueles momentos de dificuldade que entendemos hoje, que enxergamos assim, né, nada mais é do que consequência das nossas tomadas de decisões pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Né? Então, Deus nos permite que nós façamos as nossas escolhas. Se a fazemos com distinção, né, com certeza, com acerto, colheremos bons resultados, nos sentiremos felizes. Mas se nossas opções, nossas escolhas não foram as melhores, foram equivocadas, mostra que não entendemos a lei e fora dela nos encontramos por alguns instantes que sejam. E aí, quando nós estamos, nós não estamos em sintonia com a lei de Deus, que é uma lei de amor, sentimos, sentimos. Isso é para que nós paremos e refletimos sobre o nosso comportamento, sobre os nossos julgamentos, sobre nossas avaliações, sobre nossas decisões. Deus é Pai e é Pai de amor. Então, se nós estamos sofrendo, né, é porque nós erramos. E Ele dá a oportunidade da gente passar por situações que vai nos chamar a atenção para pensar, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é de amor, Ele é bom, Ele me ama, se Ele quer meu bem, por que eu estou passando? A mesma coisa a gente não fala quando a gente está na escola e a gente perde o ano letivo e nós temos que repetir esse ano letivo e fica, meu Deus, por que eu não passei? Nós não passamos porque nós não conseguimos adquirir o conhecimento que aquele ano letivo nos exigia para que nós tivéssemos condições de ir para a série seguinte, para o ano letivo seguinte. Então, se nós formos, nós não conseguiríamos andar, porque nós ficaremos sem entender o que está acontecendo. Nos falta entendimento, nos falta a base, o conteúdo. Então, nós vamos repetir. Para nós, pela nossa incompreensão, entendemos que a vida é só uma encarnação, um momento aqui na Terra, queremos isso como um castigo, vamos fazer de novo, né? Mas nossa vida não tem limite, ela é infinita, então o que é um ano? Né? O que é uma vida de 50, de 100 anos na eternidade do ser que somos nós? Né? O que vale é que nós temos que marchar para Deus, nós temos que caminhar no sentido da perfeição. Então, se nós temos dificuldades, vamos repetir as experiências para poder, através da experiência, da vivência, nós adquirirmos, nós conquistarmos, né, esse entendimento. E ser natural em nós
Essas coisas que Deus assim deseja que nós consigamos perceber. Para isso, Jesus veio para mostrar como é que é. Não só falar, mas mostrar como é que é. Então, Deus, a gente fazendo essa avaliação, a gente entende que Deus não nos castiga, não nos castiga nunca. Deus sempre compreende as nossas falhas, porque sabe que nós somos ignorantes mesmo, fomos criados assim, mas com total condição, e vamos chegar a essa perfeição. Então ele não fica triste com a gente, ele não está chateado, não tá com ira, não está com nada. Ele sabe que faz parte do processo de aprendizado o erro e o acerto. Então ele dá a condição para a gente vivenciar. Se nós não valorizamos é, uma determinada coisa, nós não valorizamos, por exemplo, como foi colocado na leitura, o dinheiro, o recurso do dinheiro, nós não entendemos o porquê que é, para que é esse dinheiro, por que ele está conosco, então nós temos que passar por situações que ele nos faz falta, para nós podermos valorizar. Meu Deus, eu precisava do dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então a gente valoriza. É, se eu guardo as coisas muito para mim, não compartilho, eu tenho que passar por situações em que eu não tenho aquela coisa e que eu preciso tanto que o outro compartilhe comigo, para eu valorizar a questão do compartilhamento, do enxergar que o outro também precisa daquilo que eu tenho para oferecer. Então, essa é a nossa vida, né? Ele fala também que, às vezes, quer dizer, aquilo que nós sofremos, que nós paramos para refletir, paramos para pensar, e não enxergamos a causa, onde foi que eu errei, por que eu passo por isso. Então, se eu não consigo, com certeza, há de estar numa existência anterior. Mas, mesmo assim, Ana, tem situações que eu passo de dificuldade, mas eu mesmo pedi. Porque entre uma encarnação e outra encarnação, como espírito desencarnado que eu estou, em que eu faço uma avaliação sozinho, eu com o auxílio dos irmãos amados da espiritualidade, e vejo as minhas falhas, eu posso pedir ao Pai uma situação mais difícil, no sentido de eu avançar mais, dar uma maior velocidade, se é que é assim. Mas o risco é meu, porque eu posso querer dar ter uma prova, né, como ele fala, que é difícil ainda para mim, mas na minha vontade de recuperar o tempo perdido, né? Mas se é permitido, e vamos entender o seguinte: se Deus permite, é porque eu tenho condições. É possível. Posso não conseguir. É meu livre-arbítrio. Eu posso não conseguir, é meu esforço. Mas eu posso conseguir. Senão, Deus, mesmo pedindo, não me daria esta oportunidade. Então algumas das dificuldades que eu passo, muitas das vezes, não é porque eu estou resgatando, né? Não estou espiando. Não. Foi uma prova que eu pedi para mim mesmo. Eu quero provar para mim mesmo que eu não cometo esse erro mais. Eu quero passar pela pobreza, né, para realmente eu dar valor, porque eu não dei. Então, de repente, nem foi programado para aquela encarnação eu passar pela dificuldade econômica. Mas eu peço, gostaria tanto de passar, porque eu me conheço. Se eu passar por essa dificuldade, eu não vou fazer bobagens que eu fiz na passada. Eu não vou maltratar os outros, me achando superior, né? Eu não vou fazer estoque de recursos que me estão sobrando, eu vou compartilhar. Então, isso que nós temos que entender. O Pai, ele é amor, ele nos ama a todo instante e sempre será assim. As dificuldades que passamos, fruto das nossas decisões, em outras vidas ou nessa mesma, ou porque nós pedimos, né, para dar uma adiantada, é uma aula extra que nós estamos pedindo. Então, entendamos que as causas do nosso sofrimento está sempre em nós. Está sempre em nós, com certeza. Então, por isso, sempre é bom, né? Tirar nem que seja um instante do dia para refletir.
Mais uma vez eu vim fazendo essa colocação para vocês, porque acredito ser muito importante isso. Parar para refletir sobre as minhas decisões ao longo do dia, para que eu entenda quais foram as decisões acertadas e quais não me parecem ser acertadas. Para que ainda nesta vida eu dê mais qualidade, eu dê mais objetividade, eu aproveite ao máximo o tempo que o Pai me concede aqui, nesta sala de aula chamada Terra, para vivenciar o seu ensinamento, a sua palavra, sua palavra. Ele diz que a fé sem obra é morta, né? Nós não sabemos disso. A fé sem obra, ela é morta. Então, se a fé sem obra é morta, eu tenho fé em Deus. Então eu tenho que fazer a sua obra. Qual é a sua obra? O amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, com essas palavras, nós vamos ficar aqui por essa semana, né? E com a promessa de, na semana que vem, nós continuarmos esse estudo, que é muito bom, não é verdade? Estudar o Evangelho, oh meu Deus, que coisa boa! Aprendemos muito, se assim queremos aprender, né? Que sejamos autênticos, sejamos sinceros com esse sentimento que nos envolve agora, de estudar o Evangelho, que possamos tirar desse estudo do Evangelho, né, um ponto de equilíbrio para nós, que possamos ver nele Jesus a nos orientar através dessas palavras, para que sejamos felizes, o quão rápido for possível, né, à medida do nosso esforço. Então, meus irmãos, um abraço a todos, fique com Deus e até a semana que vem, tá?